Voltei. Gente, tivemos aí estamos tendo, na verdade, uma questão técnica, tecnológica, mas vamos lá. Só para vocês entenderem, eu tentei mandar um convite para minha convidada, ela não recebeu, e depois ela me mandou e eu não recebi. E Edna, tô tentando aqui. Olha que tá fazendo um barulhinho aqui. Vamos ver se dá. Eu já vi que você me pediu. Aê! Uhul! Deu? Ó. Que legal! Tá me vendo? Tá tudo certo? Tô. Tô vendo a Roseli e a Mirna. Mirna, convidem o pessoal lá do grupo que a gente conseguiu entrar, gente. Obrigada. Depois você printa a tela. Então, aqui é o seguinte, problemas técnicos, né? Acontecem, programa ao vivo. Então, olha. Então vamos lá. Ó, gente, desculpa, mas gratidão aí pela paciência, pela compreensão, porque é isso que importa. A compreensão. Edna, tá me ouvindo legal? Tá belezinha? Bem, você me ouve bem? Sim, tudo certinho. Que legal. Então, é o seguinte, sem mais delongas, mulher, que agora deu certo, então vamos lá. Muito obrigada por aceitar o meu convite, por estar aqui, dispor do seu tempo, da sua alegria, para a gente bater um papo bem gostoso. Ai. Que bom, que bom. Tem que rir, né? Rir é o melhor remédio. Eu digo que não seria uma live sobre palhaçaria se não acontecesse isso, mas eu não esperava que fosse aí meia hora. Então, se tivesse planejado, programado, não daria certo. Mas é isso. Então, olha, eu vou falar de improviso, né? Olha só. É muito interessante. Mas, meu bem, me diga uma coisa. Você está falando de onde? De que lugar do Brasil? Eu estou falando de Curitiba, Paraná. Ah, legal. Curitiba. Que bacana. E tá frio aí ou não? Não, tá um dia. Aqui atrás, né? O pessoal tá vendo, acho que um pouco do meu jardim, tá um dia lindo, tá quente. Ah, legal, legal. Muito bom, muito bom. E assim, me fala uma coisa, para a gente já começar o nosso bate-papo aqui. E olha que interessante, porque aí deu tempo das pessoas, né, criar uma expectativa aí do que vai acontecer. Tá tudo certo. Edna, me fala, você então é a Udi Cris. Sou. Ei, coisa boa, maravilha. E você na infância teve contatos com o mundo mágico do circo, palhaçaria? Alguém da família incentivou? Tem mais palhaças na família? Me conta aí, conta pra gente. Então, vou aproveitar que bom. Eu acho que essa pergunta é bem incrível, né? Eu vou falar para vocês que quando eu era pequena não ia ao circo, nunca gostei de circo. Hoje em dia eu tenho uma abertura, um olhar bem maior, mas eu não venho dessa experiência. Na minha família também não tem ninguém, né? A princípio que a gente saiba que venha do circo, que venha dessa linha assim mais tradicional da palhaçaria, gente. Eu não tenho. Olha só, então assim, se não tem, como que tudo isso começou? Então, a palhaçaria chega na minha vida, vai ficar gravada. Eu vi ali, vai ficar gravada. Então, eu chego na palhaçaria, eu começo como atriz, né? Eu fiz a formação em teatro, né? Sou atriz formada e professora de teatro. E eu chego na palhaçaria de uma forma muito diferenciada. Bem interessante que esses dias eu estava escrevendo um pouquinho da minha história, que a gente precisa voltar às raízes, né? E eu estava na Faculdade de Artes do Paraná, só que eu não me encaixava nas linguagens da Faculdade de Artes do Paraná. Me formei, né, lá, mas eu ia mais para o teatro de rua, eu queria algo muito mais popular.
E até então eu não conhecia o palhaço. Até que teve um dia que eu estava andando ali pela faculdade, já no meu segundo ano, e eu vi um cartaz falando sobre um curso de palhaçaria. Daí eu falei, caraca, palhaço? E eu falei assim, mas eu não sou engraçada. Como é que eu vou fazer palhaço? E eu fui. E isso foi no ano de 2007, o meu primeiro curso, que eu fiz até com o Rafael Alípio, que várias pessoas conhecem, né? E de lá até hoje aí são 17 anos de palhaçaria com altos e baixos, voltas e revoltas, falando no sentido da revolta mesmo, no sentido do conhecimento. Já trabalhei como palhaça de palco, palhaça de rua, e hoje em dia fiz festa infantil também, e hoje em dia sou palhaça de hospital. Uau, 17 anos! É muita bagagem. Ou desbagagem, porque a gente fala que pra gente se encontrar na palhaçaria e com a sua palhaça e seu palhaço, a gente precisa deixar de muitas coisas e não da nossa essência. Na verdade, é voltar à nossa essência, a quem somos e deixar tudo que nos prende, tanto na vida, todos os nossos medos, nossa sensação de ridículo, tudo que a gente acha que não é permitido, a palhaça nos permite. E eu acho que isso que é o mais lindo para mim. E eu realmente me emociono porque são 17 anos, eu coloco, né? Mas eu vejo que eu sou uma criança ainda aprendendo cada vez mais sobre a palhaçaria, porque não para, o aprendizado ele não vai parar. Nossa, imagino, imagino. E se permitir tudo isso, porque acaba desconstruindo uma série de coisas, né? Sim. O que você mencionou aí, bloqueios até, e na verdade, essa possibilidade de estar como voluntários, desenvolver um trabalho voluntário, menina, isso para a vida é muito grandioso. Mas nós vamos falar um pouquinho a respeito sobre isso um pouquinho mais para frente. E Tá assim, bem. basicamente, e eu acredito que seja também curiosidade das pessoas que estão nos assistindo, que desconhecem esse universo da palhaçaria e do trabalho específico em hospitais, porque é extremamente especial, grandioso, necessário. Então, eu penso que não é assim para qualquer um, porque é um ambiente diferente, as pessoas ali estão via de regra, fragilizadas com as questões de saúde, de questões emocionais por conta da saúde, dores e tudo mais. Então, assim, uma característica, quais ou uma principal característica do profissional da palhaçaria para desenvolver esse trabalho em hospital, assim, essa pessoa ele tem que ser, talvez ali conseguir segurar suas emoções. Me fala aí um pouco dessa característica para desenvolver esse tipo de trabalho. Então, pergunta difícil, viu? Que às vezes eu me pergunto muito, mas eu diria que a princípio vendo pela minha vivência, né? Eu gosto de falar sobre o que eu vivo, né? Eu digo que você estar aberto a se tornar humano. Porque o palhaço e a palhaça é muita loucura. Porque, assim, na verdade, o palhaço e a palhaça, lá, ele não é um personagem, né? Eles somos nós em nossa essência maior. Não é um personagem, eu não represento a Woody. Eu sou a Woody. Entende? Vamos dizer assim. A Woody é o que eu tenho de mais bonito. Entende? O que eu consigo atuar mais como ser humano. Então, eu diria que a palhaça Woody me permite ser mais humana. Então, se a gente tem essa disponibilidade de estar no momento de humanidade com o outro, de encontro, porque no hospital nós fazemos encontro, nós estabelecemos conexões, encontros e relações. É sobre isso, não é tanto sobre o estado de graça, mas não despertar ao riso em si. Então, a gente estar ali para ter um processo de troca, estar disponível para isso, eu acho que é uma das maiores qualidades. É estar disponível. E quando você diz do emocional, na verdade, assim, quando a gente está em estado de palhaçaria, que é no meu estado mais verdadeiro, o meu emocional está todo ali. Só que o que eu faço? Eu vejo a saúde. Nós vemos
diante da dor, não é que a gente ignora a dor, sabe? É uma coisa muito doida a gente falar sobre isso. Mas a gente não ignora a dor. Eu estou vendo a dor, eu vejo a doença, eu vejo o machucado. Mas o que é que me fortalece naquele momento presente? A saúde. Eu vou enxergar na pessoa que está diante de mim o que é saúde nela. Que é o sorriso, o pequeno olhar, é a memória dela como pessoa. Eu me emociono muito porque a gente tem histórias muito bonitas, sabe? Assim, de pessoas que às vezes estão em estados paliativos, estão em quase algumas. A gente atende os acompanhantes também, né? Em estado de luto. E uau, o que você leva para lá? Eu enxergo o momento presente. Eu estou naquele segundo, naquele momento com aquela pessoa humana. E eu sei que talvez eu nunca mais veja aquela pessoa ou ela nunca mais me veja. Mas aquele momento para nós é importantíssimo. É imprescindível. Então, palhaçaria hospitalar é sobre isso. É sobre viver o momento presente, é sobre aproveitar, porque a gente nunca sabe, mesmo que, vamos pensar, né, uma pessoa em estado hospitalar, no caso, a gente vai saber que ela está doente, mas mesmo eu, que às vezes naquele momento estou insaudável, eu não sei o meu momento seguinte. Então, o palhaço e a palhaça, ele vive o agora. Ele tá te vendo, eu estou te vendo, a Udi está te vendo, ela fala assim, puxa vida, sei lá, né, dependendo da lógica, mas vamos brincar, vamos sorrir, ou vamos dançar. E pensando nesse estado de doença, a gente também respeita a pessoa. Eu nunca vou também chegar, dependendo se a pessoa está naquele momento de dor, eu não vou fazer uma brincadeira sem graça com ela. Não, eu vou olhá-la, eu vou respeitá-la, eu vou, de uma certa forma, conectar para que a gente faça naquele momento uma relação verdadeira. E às vezes a relação verdadeira é apenas um olhar. Nossa! Bom, eu vou aqui já fazer uma rápida colocação para que quem está nos assistindo compartilhar essa live, porque, olha, claro que óbvio que eu não esperava, eu não venho aqui nesse espaço esperar respostas e nada disso. Eu me coloco mesmo com muita disponibilidade para ouvir e aprender, e eu já estou aprendendo muito aqui. Então, manda coraçãozinho, aviãozinho, para mais pessoas aderirem a essa live e aprender com a gente. Então, assim, pegando um ganchinho aí com o que você falou, como definir ali o humor. Olha, eu vou fazer uma colocação que eu nem sei, me corrija aí, fica à vontade. Como definir ou medir ou dosar o humor adequado para esse ambiente que, às vezes, dependendo ali do setor, tem que ter um pouco mais de silêncio, ou vocês já são direcionados para uma ala que, ok, aqui está meio que liberado, pode fazer barulho. Como que é assim? Então, como definir como medir esse humor, né? Não vai chegar lá dando altas gargalhadas. Como que é isso? Assim? Primeiro a gente tem uma preparação, né? A gente procura se preparar, mesmo como voluntários, a gente diz que a gente não faz qualquer coisa. Porque a gente está trabalhando com seres humanos. Esses seres humanos merecem o nosso melhor. Por isso que a gente treina, a gente se escuta. Então eu poderia dizer para você que o que tem? Primeiro, a gente vai estabelecer que são algumas coisas que a gente fala da palhaçaria pensando em técnica, tá? Eu vou falar um pouquinho da técnica, um pouco do voluntariado. Dentro da palhaçaria de técnica, a gente fala que tem o estado da escuta, nós escutamos, é uma escuta ativa. Nós olhamos tudo o que acontece e nós colocamos em momento presente. Então, a gente sabe o que está acontecendo naquele momento. E nós usamos muito o termo ler o ambiente. Então, a gente chega com a nossa dupla ou trio e vai perceber o que está acontecendo naquele ambiente. O palhaço, a palhaça, como é na minha essência, a gente fala que essa escutativa, e quando a gente se treina e se conecta, é como se a gente tivesse, assim, olhar em todos os nossos pontinhos. É como se os nossos poros ficassem abertos, inclusive nossas costas, para que a gente perceba o que está acontecendo. Isso é o lugar da presença, momento presente. O que acontece? A gente comumente adentra os hospitais e a gente vai até o posto de enfermagem e a gente pergunta, porque é o profissional da enfermagem, porque ele é o profissional que ele está acompanhando o plantão.
ele sabe das coisas que estão acontecendo. Então a gente vai até eles e pergunta em quais quartos podemos visitar. Isso é uma premissa nossa. Sempre vamos fazer isso. Ele vai, né? O profissional vai dizer, porque daí tem alguns quartos que a gente realmente não pode entrar, mas no sentido mesmo de cuidado, né? De questões de bactérias, dependendo dos locais. E depois disso, a gente ainda tem uma segunda leitura de ambiente. A gente vai até a porta e a gente comumente faz isso, e os doutores da alegria trazem isso brilhantemente há 30 e poucos anos, que é bater a porta e pedir permissão para entrar. O pedir permissão para entrar, a gente fala que dentro da palhaçaria hospitalar o que é? O doente, né, o paciente, vamos colocar essa pessoa que está em estado de paciência naquele momento, ele não pode dizer não para o remédio, não pode dizer não para o médico, para a enfermeira, para a injeção. Para o palhaço e para a palhaça, ele pode falar não. Okay. Se ele não nos quiser, a gente vai respeitar. E, às vezes, esse não, ele pode vir verbal, que é uma coisa que eu ando pesquisando bastante, pensando, porque, às vezes, como a gente trabalha com adulto, o adulto, a gente foi trabalhado a dizer sim para tudo. Às vezes, a gente não sabe dizer não. Então, algumas pessoas, mesmo no hospital, ficam às vezes com sentido de dó da gente. Ai, são tão fofinhos, não vou dizer não. Mas o que a gente faz no nosso estado de presença? A gente percebe nos pequenos detalhes que às vezes a pessoa está dizendo um sim, mas ela está com muita dor. E naquele momento não é pessoal, não é com a gente. A gente sempre, nunca vamos levar para o pessoal. Não, ela não consegue nos ver naquele momento, tá? Vamos pensar que a gente entrou no quarto, a pessoa permitiu. O que nós vamos fazer? Vamos continuar vendo. O que temos ali? Porque a nossa busca lá, como palhaços, né, é o estado de graça. É transformar esse ambiente no sentido que às vezes mínimo. Eu falo assim, e se o pessoal dos voluntariados estiverem aí, eles vão confirmar comigo, que é o pessoal que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho. A gente respeitar, e às vezes é o olhar, é o entrar, é uma música, é um trocadilho, às vezes é uma piada mesmo, porque nós temos pacientes que são a gente até brinca que eles que deveriam estar com o nosso nariz de palhaço, mas a gente vai aos poucos. Sabe a ideia da música que a gente fala, que tem música e pausa? Okay. Nós trabalhamos na pausa também, nós trabalhamos no silêncio. O silêncio permite que a gente veja. Olha, aqui pode ser um pouco mais, aqui é menos. Aqui é só, às vezes, uma conversa, e no sentido de conversa palhacística mesmo, de resgatar as memórias. Tem uma forma que a gente usa também no hospital, que é bem bonita, que alguns dos voluntários utilizam, que é quando tá com o acompanhante, perguntar para o acompanhante por que o paciente, que no caso pode ser, porque ela é a melhor mãe do mundo. E depois devolver isso. Então, a gente trabalha com a ideia de relação, no sentido de afeto. Nós trabalhamos com isso e o riso é consequência. Porque, por acaso, a gente está engraçado, ou a gente já usa essa figura maravilhosa, que é a nossa menor máscara do mundo, que já estabelece um estado de riso. Então, não sei se te respondi, falei um monte de coisa, porque eu acho, às vezes, muito complexo e bonito falar sobre tudo isso. Sim. Muito bonito falar sobre tudo isso, muito necessário, porque nós que não somos palhaços, não atuamos como vocês, se é que eu posso falar atuar, vivenciar, né? Pode, a gente usa esse termo também, a gente usa jogar, atuar, visitar, né? É algo assim, nós sabemos da existência, mas eu, por exemplo, nunca presenciei esse momento, não dessa forma, eu tive uma outra experiência que eu vou contar daqui a pouco, mas assim, é rico demais o que você está passando, não tá tudo certo. E assim, como vocês adaptam a performance, as diferentes interações, mediante a realidade que vocês encontram, né? Eu acho que um pouco você já respondeu, é adequar, na verdade, acredito que seja então essa presença, o estar presente, bom senso, acho que ali junta tudo isso, né? Porque de repente vocês estão num quarto, conseguiram de repente ali interagir e tal, e depois vai para um outro, que tudo aquilo que foi no quarto anterior já não vai poder acontecer nesse quarto agora. É mais ou menos isso. Você pegou
certinho. Então vamos lá para algumas coisas. Eu sou diretora artística, né, dos Especialistas da Alegria. Oi, pessoal, aqui de Curitiba. Temos aí 25 voluntários, sou muito feliz, há 4 anos trabalho com eles. E, além de diretora artística, eu estou voluntária. Eu falo que, como diretora artística, eu não consigo não estar no hospital, porque eu preciso vivenciar os quartos para trazer os jogos. Como eu tenho formação em palhaçaria e também na parte de como atriz, eu vejo questões, pego a partir de jogos, dinâmicas que existem e tento adaptar isso nos nossos treinos. Ok, o que eu sempre falo para eles? Às vezes a gente treina para estar preparado, mas às vezes a gente não vai usar nada. Por que é o treino? Como eu falei para você, a gente usa jogos de improviso que treinam nossa escuta, o nosso olhar, a nossa presença, saber o que o outro quer ou não. Seria uma base. O que acontece? Como o palhaço e a palhaça é muito único e cada pessoa tem o seu, cada um dos voluntários que eu tenho também tem uma forma de estabelecer relação com o outro. Então, o que a gente faz? A gente pesquisa sobre isso. Tem alguns que vão ser mais do canto, tem uns que são um pouco mais da ideia de trocadilhos, tem alguns que gostam de trabalhar mais em silêncio, tem alguns que gostam de bate-pronto de improviso. Então, a gente pega esse bololô e a gente tenta adaptar, treinar a partir dos jogos e trazer a potência de cada um deles. Então eu tento trabalhar com eles que eles tragam o melhor deles nesse sentido de palhaçaria. Então se eu sou boa em cantar, como é que eu trago esse canto para dentro de um hospital com essa figura de brincadeira que é o palhaço e que agrade as pessoas, pensando que nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos em dupla. Então vamos pensar, porque é meio que um jogo de xadrez, tá? Às vezes eu tenho uma pessoa que é muito boa em canto e outra pessoa que é boa em trocadilho. Como é que a gente faz essa afinidade, que são duas potências, chegar em um lugar comum que ainda mais, quando a gente chega num ambiente, o que nós temos? Nós temos a realidade de um paciente, de um acompanhante, de um colaborador que às vezes tem uma outra coisa e nos pedem. O que a gente fala dentro da técnica que daí eu vou trazer, que eu acho que pode ser que ajude, principalmente no improviso, a gente tem a ideia de dizer sim. Então a gente aceita o que o outro nos propõe, que pode ser muito paciente. Às vezes é o paciente que nos propõe um jogo e a gente fala, caraca, é isso, porque eu sempre falo, né? A gente vai em estado vazio, porque a gente tem repertório, né? Eu, como UD, tem coisas que eu gosto de fazer, então eu levo nos meus bolsos de jaleco. Só que eu chego lá e eu tô em estado presente, lembra? Se eu tô em estado presente, junto com a minha dupla, a gente vai ver o que esse ambiente me possibilita agora. Às vezes, não é a minha brincadeira e não é a minha música. Às vezes, o paciente, ele tem um nome diferenciado. A gente usa muito isso, porque os nomes estão nos leitos, né? Tá. Então, a gente usa o nome do paciente, mas nunca... Isso é bem claro pra gente colocar, tá? Nunca em sentido de tirar sarro. Nós não tiramos sarro. Nós trabalhamos sempre com a enaltação, enaltecer a potência do outro. Então, se ele tem um nome diferenciado, nós vamos pegar aquele nome para perguntar de onde é. E, às vezes, o próprio paciente traz pra gente a brincadeira. E daí a gente brinca com aquilo. Teve uma vez, que daí tem algumas coisas que a gente atua em 2 hospitais aqui aqui em Curitiba, né? No Hospital Erasto Gettner, que é de oncologia com adultos, e no Hospital Cajuru, que é mais pronto atendimento e também tem questões cardiológicas, tem outras questões de trauma. E no Hospital Cajuru, eles têm também uma plaquinha ao lado, que às vezes eles colocam assim, que é alergia, são comunicados para as pessoas que chegam e até mesmo para os enfermeiros e médicos. Daí alergia, queda, algumas coisas assim. Teve um dia, como exemplo, que eu e uma dupla entramos no quarto. Olhamos o ambiente, estávamos lá, eles ficam felizes, daí a gente vai entrar, o que vai colocar? Por acaso, eu vi essas placas e eu nunca tinha prestado atenção. Por isso que eu falo, o olhar do palhaço, ele é diferenciado no sentido da imaginação. E eu olhei aquela placa e eu falei assim, nossa, você é alegre e querida.
E eu comecei a transmutar isso e a gente, cada um tinha uma plaquinha. E daí eu com a minha dupla, a gente começou a anotar, ela é alegre, ela é querida da queda. Daí tinha umas coisas. E tinha uma, que no caso era acompanhante, que não tinha nada. Porque ela é acompanhante, né? Ela não vai ter a placa, né? Daí, o que que a gente fez? A gente propôs para os pacientes e também para o pai que era da acompanhante, para a gente dar qualidades para ela. Ai, que E legal. ela ganhou as qualidades dela. Então, foi um jogo. Até me arrepia porque foi um dia muito bonito. Então, você entende que é um jogo. Nós estávamos preparados para isso, no sentido de olhar com o jogo, com o repertório, confiança na dupla, mas nós jogamos com algo que estava ali. E que, de uma certa forma, contemplou o paciente e, nesse dia, uma acompanhante. Porque a gente falou, nossa, mas como é que você não tem placa? Ela tá sem qualidade, gente. Vamos ajudar ela. E os próprios pacientes... Daí a gente anotou num papelzinho e entregou para ela. E foi, assim, um lugar bem bonito. Que máximo! Olha, eu nem sabia, obviamente, que você ia falar, porque eu ia falar sobre improvisação. Então, tá muito nisso, nesse olhar atento, nessa Isso. presença 100% ali, porque vocês vão conseguir fazer essa leitura e dali já ter os insights, né? É treino. Pode perguntar pro pessoal que tô vendo aí, Lindamir, a gente vê quem mais tá aí. A gente treina bastante, mas a gente fala que esses treinos a gente leva pra vida também, viu, Lau? Porque a ideia da palhaçaria é a gente se descobrir, se tornar menos. Sabe quando a gente fica menos se preocupando com coisas bobas da vida? Então, o jogo do palhaço não permite isso. Então, os jogos, as brincadeiras que a gente faz, eu sempre falo que, gente, levem isso pra vida, é um crescimento. Então, os nossos treinos, que às vezes o pessoal não entende, como é que treina palhaço? A gente faz jogos de exercícios, né? E a gente se diverte muito, assim. Eu me divirto muito treinando e treinando junto, porque às vezes eu fico na parte do comando, né, também, né, ali, né, direcionando, né, porque sou diretora, então direciono. Nossa, incrível. E assim, você até citou aí um pouquinho com relação ao paciente que demonstra ali uma dor, vocês vão ter esse cuidado e tudo mais. Mas já aconteceu aqueles que realmente não querem interagir, que tá ali no mundo dele, naquele momento, sabe? Que não quer mesmo nada e, sei lá, vocês ainda se, entre aspas, insistem em alguma coisa ou não? Como que é isso? Se é que teve já esse tipo de situação assim, em que o paciente de fato não quer interagir, não quer participar daquela atividade ali no quarto. Olha, tem várias, né? Na verdade, a gente já levou muito não. Eu Tá. falo pro pessoal que a gente ainda tem sorte, tá? Porque os doutores da alegria vêm aí há 30 anos antes e hoje em dia o povo acha a gente fofo no hospital. Então tem muita gente que ainda aceita a gente, tá? Tá. Mas nós levamos alguns nãos. O que pode ser de. Eu vou dar alguns exemplos rapidinho, né? Porque é um universo de coisas, sabe? Uhum. O que às vezes acontece? Acontece de um quarto de enfermaria que a gente atende ter 5 leitos. E nesses 5 leitos, às vezes já aconteceu de ter uma pessoa só que nos quer e os 4 não. O que a gente faz? A gente vai olhar para essa pessoa, vai se conectar, vai até ela. Daí a gente faz um jogo mais fechadinho, que a gente fala que é dentro do leito, né, dela ali. Claro, a gente não toca na cama, a gente não faz isso. Mas é um joguinho mais fechadinho e faz para ela e depois sai no processo. Às vezes a gente manda beijinho ou faz, mas respeita esse espaço. Então a gente adentra o espaço respeitando os que não querem. Pode ser o oposto também, às vezes só uma pessoa não nos quer. A gente também respeita, tá? E já aconteceu de alguns momentos a pessoa não nos querer num primeiro momento, até teve esses dias que uma das meninas estava atuando, né, que você usou o termo, no hospital, e eu estava só observando, né, que eu faço o papel de observar para poder direcionar também em alguns momentos, né. E eles trouxeram que tinha um dos pacientes, que eu não vou lembrar o nome certo agora, mas que ele no momento parecia não querer interagir. E elas foram respeitando, elas foram nos outros leitos. Ao final, ele acabou que ele estava sentado na cama, ele estava falando, então
é um processo assim de confiar. Como que é isso? A gente vai insistir no sentido de, ó, queira a gente? Nunca. Ok. Mas às vezes, o que a gente faz? A gente é sapeca, né? Às vezes o que a gente faz a pessoa não quer muito, mas às vezes a gente vai lá, mas você não quer muito. Ou às vezes a gente canta uma musiquinha, só dá uma piscadinha. Às vezes só o piscar, eu falo, eu posso falar também da minha palhaça, né? Que eu acho que eu tenho mais propriedade. A Udi gosta muito desse lugar só do sorrisinho e da piscada, né? Então, às vezes, para mim já é um ganho. Porque às vezes a pessoa tá ali fechada e você só dá uma piscadinha e você passa. O que a gente fala? O que acontece? Às vezes, respeitar esse não da pessoa nesse dia pode acontecer de numa próxima visita, porque às vezes acontece de alguns pacientes a gente vê mais de uma vez, não é sempre, tá? Tá. O segundo momento ser um sim, ou um meio sim, até ter um terceiro sim, porque houve o respeito, tá? Uma coisa que acontece muito no nosso mundo, inclusive estamos num celular, a gente tem muito celular no hospital, né? Muito celular. E daí o que a gente faz? A gente gosta muito de jogar com a questão do celular. O que a gente faz? Às vezes a pessoa tá ali no celular e pode ser mandando notícia pra família, pode ser que ela não queira a gente mesmo e se escondeu no celular, que isso é normal, né? Mas o que a gente faz? A gente tem algumas brincadeirinhas que a gente faz, que a gente tá passando e a gente fala assim, se tiver alguma mensagem pra mim, fala que eu tô trabalhando, tá? Agora eu não posso ir. Se a pessoa der um sorrisinho, às vezes a gente, sorrisinho e abriu, a gente volta. Tá. Se ela só der um sorrisinho e continuar aqui, a gente fala, nossa, essa foi a intervenção que precisava. Era só isso. E às vezes a gente também brinca, tem um jogo que a gente faz às vezes, que funciona, que às vezes a gente leva celularzinho de plástico, né? Que a gente não utiliza o nosso celular, mas a gente tem o celular de plástico. E já aconteceu da pessoa estar com o celular, daí a gente pega o celularzinho e a gente fala assim, né? Brincando com a dupla aqui do lado. Ela tá ali no celular, vou mandar uma mensagem pra ela de voz. Vamos ver se ela vai receber? E a gente pega o celular e manda uma mensagem de voz. Que é aqui. Mas claro, a pessoa tá nos ouvindo, né? E já aconteceu da pessoa nos responder, ou de digitar, ou da pessoa pegar e atender o telefone. Então, são essas permissões. Tá. Então, é isso. A gente tenta. Se no celular teve um sorrisinho, mas não olhou, tá tudo bem. Se teve uma levantada, a gente vem mais um passinho. E às vezes tem esse jogo. Então, são esses lugares de permissões que eu falo pra você que é assim, ó. Se for para colocar, numerar situações de um hospital, sempre vai ser N mais um. Porque eu não posso nem colocar 1000, nem 1 milhão, porque sempre serão N situações e mais uma que a gente não previu. Nossa. Sempre. É sempre esse lugar. Uau! E assim, me parece que você teve uma experiência com hospital infantil, foi isso? Tive, na verdade, 3 experiências, tá? Com o hospital. Eu vou falar rapidinho. Eu tive, na época Desculpa, uma pergunta que a Josi fez também, né? Essa questão de lidar com as crianças e tal. Tá, eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho, porque eu trabalho mais com adulto, tá? Vamos dizer assim. E os especialistas da alegria do voluntariado é adulto. Eles têm um outro projeto que é só para crianças, que é o Especialistas da Alegria Kids. Mas eu não trabalho nesse, tá? Antes de entrar para os Especialistas da Alegria, eu tive na faculdade, que eu falei para vocês que eu fiz faculdade de teatro, eu tive um curso de extensão que eu fui para o hospital. Fui para o Hospital Pequeno Príncipe, aqui em Curitiba, e o Hospital do Trabalhador. Eu acho que eu não estava preparada no momento. Para mim foi uma situação muito difícil. Tanto que eu fiz há alguns tempos, né? Eu gosto de contar essa história pra gente entender que na vida são momentos, né? E eu passei, acho que a gente fez umas 5, 6 visitas e eu vi que não era pra mim aquilo. E eu falei assim, eu nunca mais vou fazer palhaçaria de hospital. Eu coloquei pra mim. Isso acho que foi em 2006. Em 2014, eu conheço o Jefferson, que é dos Especialistas da Alegria, e ele fala que ele estava com esse projeto, que eles estavam voltando pro Erasto Gettner, e ele fala assim, tô fazendo palhaçaria hospital, né, eu sei que você tá como atriz, quer ir com a gente? Daí eu falei assim pra ele, eu criei esse trauma grande, eu acho que eu não consigo dar conta, não quero fazer qualquer coisa. Daí ele falou assim pra mim, é adulto. Eu falei, então tá. Fui, não saí mais.
primeira experiência. Na época da pandemia, como eu falei para você, eu acho que não vou lembrar a data certa, porque às vezes eu sou ruim de datas, mas na época da pandemia começa o projeto Especialistas da Alegria Kids, tá? Que era o projeto piloto dos especialistas. E eu fui convidada a participar do primeiro ano. E a gente fez de forma online e a gente chegou aí, acho que os últimos 6 meses, se eu não me engano, para o hospital. Então ali eu tive a oportunidade de reviver esse lugar, que foi muito especial para mim, no sentido de palhaçaria com crianças. E teve um outro momento que daí eu não fui como especialistas da alegria, eu também fui convidada para ir em um outro hospital particular aqui em Curitiba, que eu fui fazer uma intervenção que eram crianças. E lá eu também tive uma experiência com essas crianças. Então eu falo assim, eu trabalho mais com adultos, tá? Eu sou bem sincera, porque as crianças, às vezes, elas me pegam em alguns lugares que eu não sei se dou conta nesse emocional. E eu sempre falo que, mesmo sendo um lugar de profissional, eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas. E como a palhaçaria nos traz esse lugar de verdade, eu sei que as crianças eu consigo atuar com elas, mas eu não sou 100%. Tá? Então eu sou muito sincera, os adultos para mim, eles nesse momento, eles me chamam mais, mas eu tenho meus colegas que fazem esse trabalho lindamente e admiro muito eles porque dentro, vão pensar do oncológico das crianças, às vezes a gente tem situações mais difíceis, porque as crianças elas ficam internadas, então diferente de nós que nos adultos às vezes vemos poucas vezes as pessoas, eles vêm, eles acompanham o tratamento. Então, esses meus colegas que são incríveis, mandar um beijo para eles, pessoal do Kids, né? Eles são muito fortes nesse lugar. Por quê? Eles passam por o lugar do luto, eles passam pelo lugar da vitória da alta, eles passam pela ideia da mãe, que naquele momento que a acompanhante não está muito mais mobilizada do que emocionalmente do que a própria criança, porque a criança de uma certa forma aceitou. Então eu falo que nesse momento eu não consigo, mas eu valorizo muito meus colegas. Eles são muito assim assertivos no que fazem e fazem de uma forma muito bonita, tá? Com certeza. Nossa, parabéns a vocês, assim, muito, muito. Porque não é para qualquer um. Criança ou até mesmo trabalhar com adulto, estar nesse ambiente hospitalar é muito forte, né? É muito forte. E assim, como vocês, o grupo é composto de 25 voluntários e como é feita essa divisão? Vocês trabalham, sei lá, alguns dias na semana, a duração, quem determina? Vocês vão ficar durante quanto tempo dentro do hospital? É determinado pela direção do hospital ou em conjunto? Como é isso, assim? Tá, tem a coordenação, né, que é o Jefferson e a Flávia que fazem, né, e eles têm esse acordo com o hospital, essa conversa com o hospital para nós estarmos lá, né, porque precisa de uma permissão. Mas a questão de organização somos nós que sugerimos a eles, né, de uma certa forma. Como que funciona? No momento, a gente está com uma escala de 4 vezes na semana, né, que seria terça à tarde, quarta e quinta à noite e sábado pela manhã. Os 25 voluntários, eles se escalam bimestralmente. Então, eles podem se escalar 6 vezes no bimestre. Okay. E daí eles escolhem dentro desses horários. O tempo que a gente permanece dentro do hospital pensando em aquecimento, porque nós temos um aquecimento antes de entrar no hospital. Aquecimento, daí atuação, que é a circulação, que é a visita. E no final nós temos uma conversa para dizer como foi o dia. Para a gente ver como foi, potencializar, ver o que se teve ou não dificuldades, conversar sobre essas questões. Então a gente sempre está em conversa. Ao todo, a gente está fazendo o tempo de 2h20, que a gente calcula, porque até esses dias a gente teve uma oficina com a Beth Durgan, né, que é uma palhaça de São Paulo, e ela traz essa ideia, eu nunca tinha parado para medir assim, mas depois fiquei pensando, que ela falou que cada hora que a gente atua no hospital de palhaço é como se fosse aí 6 horas de trabalho. Uau. E tem muito a ver. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque realmente, primeiro, a gente está em estado presente. Eu estou o tempo todo ali. O ser humano, né, se a gente está ali o tempo todo em momento presente, porque a gente sempre está no passado e no futuro, né? O ser humano, normalmente.
Se a gente está em momento presente, em tudo que acontece ali, é como se as nossas células estivessem todas muito ativas. Então, pensar no desgaste energético, né? Vamos pensar ali no sentido de, uou, o que está acontecendo? Então, a gente tem um lugar, e uma coisa que é importante falar, eles são voluntários, né? Então, todos eles têm um trabalho além do hospital. Então, temos educadores, temos advogados, temos atores, atrizes também, temos engenheiro. Então, essas pessoas, elas têm outras vidas. Então, elas vêm, às vezes, de um ambiente turbulento, elas chegam ali, por isso a importância do aquecimento e do contato com a sua dupla e trio. E daí a gente se aquece juntos para depois viver uma outra realidade. Então, a gente entende que esse tempo de 2h20, ele é satisfatório, no sentido até mesmo de visita dentro dos hospitais e também no sentido do voluntário, porque voluntário a gente vai levar algo para o outro. Mas para eu levar algo para o outro, é uma coisa que eu gosto muito de trazer, a gente precisa estar bem. A gente precisa estar muito bem com a gente. E não é nem no sentido que, puxa, eu vou levar qualquer coisa para o outro. Não. É no sentido que eu preciso me conhecer, eu preciso cuidar de mim, para depois a gente cuidar do outro. Às vezes a gente esquece isso, às vezes, né? Eu coloco isso também, um princípio para que eu ouça, né? Porque quando a gente fala, os nossos ouvidos ouvem também. Que às vezes a gente se coloca em estado de cuidar muito do outro e a gente esquece da gente, né? Já se diz, né, amar o próximo, como é que eu amo o outro se não a mim, né? Pensando nesse lugar aí da fala, né? Como que eu cuido do outro se eu, às vezes, estou sendo deixada de lado? E como a gente diz que a palhaçaria, ela desperta em nós a nossa essência e o que temos naquele momento, tem momentos lá, o que a gente não tá bem. Isso é normal da vida. E como é? Quando a gente não tá bem, o que vai vir no palhaço e na palhaça? Vai vir o não estar bem. Porque é isso que a palhaça vai falar da verdade. E quando não estamos bem, a gente realmente precisa esse momento, às vezes, de se acolher. Né? A gente tem dentro do grupo esse cuidado muito grande com o pessoal, com os voluntários, né? Entender. Tanto que quando a gente chega no aquecimento, né, normalmente, não é, nem sempre, mas às vezes a gente esquece, mas a gente pergunta como estamos. E daí a gente fala, antes de colocar o nariz, cada um fala um pouquinho do dia, e daí vai ter dia que a minha dupla tá com uma energia mais alta, e eu vou falar, puxa, hoje foi um dia bem puxado pra mim, bora junto, mas se eu precisar, você segura na minha mão, e a gente faz muito isso. Às vezes eu falo assim, gente, na dúvida, pega na mão da tua dupla mesmo, porque é físico, não tem como errar. Então a gente fala disso, do cuidado com a gente, tá? Pra gente poder cuidar do outro, sempre. Importante, que extremamente necessário. E assim, alguma situação inusitada, inesperadíssima, ou de repente, você já havia dito que acontecem inúmeras situações, mas de repente alguma ali meio que única ali, se é que teve, com você ou com o grupo, alguma situação, não sei nem como exemplo. O que exemplo dá, mas alguma coisa assim curiosa para compartilhar com a gente? Eu vou contar uma. Eu tenho alguns, né? Na verdade, acho que sempre eu nunca chego como eu entrei no hospital. Isso é muito interessante, porque às vezes tem dias que eu realmente não estou no meu melhor dia. E às vezes eu chego no hospital e quando eu vou embora eu falo, caraca, passou. É uma loucura? É, mas só sabe quem passa por isso. Mas eu tenho muitas histórias, mas uma que me veio, que no sentido de inesperado, assim, do sentido do... eu vou contar, eu acho que eu gosto muito de contar essa história, não faz tanto tempo. No pronto-socorro aconteceu, eu tava com uma outra dupla, e a gente tava ali pelos corredores, adentrando, e o pronto-socorro, como tem muito machucado, e é um lugar de emergência, os nossos jogos são mais rápidos, no sentido de passar. Às vezes a gente só fala, a gente tá fazendo uma visitinha médica, tá? A gente brinca mesmo, a gente só tá fazendo passando. E isso às vezes já mexe, porque precisa ser rápido. A gente sempre coloca que o palhaço e a palhaça, ele é legal. Nós somos legais, mas nós não somos imprescindíveis. Então a gente não tá ali para atrapalhar, tá? Então a gente sempre coloca isso. Então no pronto-socorro, às vezes a gente tem
ser mais rápido, por isso olhar, ver se tem uma maca atrás de você, às vezes tem uma maca passando aqui, tem uma emergência, então quanto a isso. Então, resumindo, a gente estava ali no pronto-socorro, que é esse lugar, e aconteceu de uma das nossas duplas, e nesse dia eu tava com um celularzinho, eu uso um celularzinho de plástico, né? E o meu celularzinho de plástico, ele tem o desenho do Mickey. E eu sempre penso em tirar esse desenho do Mickey, mas por acaso ainda não tirei. E eu acho que eu vou deixar. E a gente lá, e daí a gente fui tentar fazer uma conexão, né, com as pessoas que estavam numa salinha. E daí peguei o celular, comecei a falar no celular, né, para fazer uma conexão, né. E não é, até hoje eu não acredito nisso, é muito doideira, eu falo que é presente de palhaço. Não é que teve uma senhora que ela aceitou, eu lembro que a gente estava conversando e ela aceitou a conversa, e daí eu mostrei para ela, eu falei assim, você quer usar meu celular? Ela falou assim, eu tô com muita dor. Ela falou mesmo, mas ao mesmo tempo ela tava querendo a gente, sabe? Foi um lugar muito louco. Ela falou assim, eu tô com muita dor e eu quero ser atendida. Daí eu falei assim, mas liga no teu celular, vamos ligar pro médico. Dela, meu celular não funciona. Eu falei assim, então pega o meu. Daí eu dei o meu celular de palhaça para ela, do Mickey. Daí ela falou assim, tá, então eu vou ligar pro Mickey. Daí ela pegou, ligou pro Mickey e começou a falar, Mickey, sou sua fã. Era uma senhora, eu não perguntei a idade dela, mas ela devia ter entre 30 e poucos e 50 anos, não vou saber. E ela conversando, Mickey, eu sou sua fã, não sei o que, nananã, e falando. Daí eu e a dupla, a gente falou assim, aproveita e pede pro Mickey pra ele conversar com o médico, pra te adiantar, pra você ser atendida. Daí ela, pois é, nossa, esqueci, não, fiquei aqui intertida com o Mickey e não falei. Daí ela, Mickey, dá um jeito aí, eu quero ser atendida, eu tô com dor, nananana. Gente, que doido. Olha, é muito louco esse lugar. Ela desligou o celular, né? Que é de brinquedo. Sério. A gente não acreditou. Quando ela desligou, o médico chamou o nome dela. Ai! Que fantástico! Sim. A gente se olhou como dupla e a gente olhou para ela. E todos os outros pacientes, as pessoas que estavam esperando, elas olharam, porque elas presenciaram o que tinha acontecido. Daí a gente olhou pro médico que não sabia de nada. Daí a gente, palhaça, né? Daí, gente, o Mickey te ligou? Daí o médico, tipo, fez um negócio assim. E ela entrou com uma... Eu nunca mais vi essa senhora. Mas eu não sei o que aconteceu, mas ela estava com dor, ela assumiu a dor dela, ela entrou na brincadeira e ela foi ser atendida. Depois que ela entra, e a gente ficou pasma como dupla, porque é isso, acontece muitas coisas e a gente não tem noção. Isso, sincronicidade, Josi. E a gente brinca e fala de presente de palhaço, a gente fala que são os presentes de palhaço que a gente ganha do universo. E daí a gente se olhou para não perder a piada, entre aspas, para os pacientes e falou assim, a gente falou assim, mas alguém quer ligar pro Mickey? E daí, claro, eles riram e ali foi nossa deixa para terminar e sair em alta daquele espaço. Mas olha, foi a coisa mais linda. Eu falei assim, gente, como é que eu vou explicar para as pessoas sobre isso? Não tenho como explicar, mas eu vivi. Entende? Olha, é fenomenal, é sensacional. E assim, falando um pouquinho da ciência, porque isso que você passou não é ciência, não é? Nós já estamos... Sim. Já vai além. Mas assim, a ciência comprovadamente já afirmou e afirma o quão a alegria é necessária na vida do ser humano. Esse estado emocional de ter mesmo esses momentos, óbvio, não só no ambiente hospitalar, mas também e muito necessário no ambiente hospitalar. E como que está isso assim a nível, não sei se há alguma pesquisa, algo nesse sentido, mas sei lá, chega a ter essa atividade extremamente necessária e importante, sei lá, de repente na maioria dos hospitais, assim, a nível Brasil. Aqui desculpa, poderia até ter vindo com algum dado aqui para te falar, mas não busquei nenhum dado. Sei que tem, porque eu já vi alguma informação assim, mas não trouxe assim dados aqui para passar para vocês aqui. Mas assim, a nível Brasil, você acha que de repente a maioria dos hospitais tem presta esse tipo de serviço, assim, de acolher vocês e beneficiar os pacientes e, consequentemente, todos são beneficiados, né? Com certeza. Sim. Você acha que está acontecendo assim?
Nós temos um boom muito grande no Brasil, né? Que como eu trouxe, né, os doutores, há 30 e poucos anos eles trazem isso. No Brasil a gente tem muito grupo de palhaço, muito. Aqui em Curitiba temos muitos também. E muitos grupos de palhaço no sentido também voluntário, né? O pessoal que vai com o voluntariado, e daí cada grupo vai ter um estilo de trabalho, né? Tem alguns que usam jaleco, outros não. Alguns que às vezes vão com linha religiosa. Nós não temos nem a linha, não temos uma linha religiosa, nós estamos ali como, né, como palhaços, né? Levando o melhor, né? Não levantamos nenhuma religião. Mas de números eu não tenho. Mas, como eu posso dizer, é comprovado sim que cada vez melhor aceito nos hospitais. Como eu falei, as pessoas gostam de nos ver. Inclusive, eu sei que algumas pessoas ainda desconhecem e acham que palhaço é só para criança, não tem a noção de palhaço para adulto. Mas eu conheço aqui no mínimo em Curitiba 10 grupos e que eles vão também para adultos como nós, né? De palhaçaria. Então, sim, é comprovado e os hospitais cada vez mais estão aceitando e querendo, né, essa demanda. Eles aceitam bem, só que é bem isso, é como tem esse lugar da alegria, mas como é que eu faço isso? A gente não faz qualquer coisa, né? É sempre pensar com isso, como que eu vou levar? É voluntário? Tem um lugar de boa vontade? Sempre vai ter, mas a gente entende que às vezes a boa vontade, ela pode ser errônea em alguns momentos. Então, e não estou falando que os outros grupos façam isso, não é sobre isso, mas a gente vê que às vezes tem alguns hospitais que ficam um pouquinho assim, com o pezinho atrás, mas eles querem saber às vezes a trajetória do grupo, o que está desenvolvendo, qual que é o planejamento, né? Como que cuidado é esse, se há ou não treinamento, se vai ter essa questão que você falou, né, de vou chegar rindo e gargalhando, que não é isso. Até se você for perceber, né, o pessoal, a gente diz que a maquiagem e o figurino dentro do ambiente hospitalar, ele é sempre menor, né? A maquiagem, ela é delicada, né, nesse sentido. A gente tem o colorido do palhaço, mas a gente principalmente usa o jaleco por cima, que é uma proteção no sentido higiênico dentro do ambiente hospitalar. Nós respeitamos muito tudo isso, higiene de mãos, perguntamos para os profissionais, nossos coordenadores conversam, tem uma conversa direta com os hospitais. Então, eu acredito que sim, pelo que eu percebo, está muito aberto. Mas são essas pequenas coisas de fazer com delicadeza, com amor, com dedicação, né? Fazer o sentido do bem feito, né? No sentido para que a gente... Porque às vezes, sei lá, se eu chego também num ambiente, às vezes eu não estou preparado, e não é por mal, né? Às vezes a gente não tem essa preparação mesmo, e eu posso às vezes chegar num ambiente que a pessoa está com dor e, haha, dando uma gargalhada. Então, por isso que pra gente, dentro do nosso grupo, que é o que eu posso falar, né, que é o nosso, nós priorizamos muito o processo de treinamento. Inclusive nós temos um processo seletivo, que ele está girando agora, né, que ele dura aí 9 meses. Esse processo seletivo são 9 meses, que a gente fala que é a ideia, né? Que daí a pessoa vai ter o contato com a técnica da palhaçaria, tanto prática quanto teórica, vai estudar sobre hospitais, vai estudar sobre luto, vai estudar sobre pacientes, tem todo um estudo. E tem uma das etapas que a gente chama de observalhaço, que o candidato vai observar nosso trabalho, de cara limpa, sem fazer nada. Até por quê? Porque para ele ver se é aquilo mesmo que ele quer. Porque às vezes a pessoa tem a vontade de fazer um voluntariado, mas às vezes não é dentro da palhaçaria. Porque a gente fala assim, todo mundo pode ser palhaço? Todo mundo. Mas, às vezes, não é o meu momento de vida. E a gente também traz muito isso dentro do grupo, que é, isso que eu estou fazendo necessita de um nariz, que é uma máscara, que tem uma linguagem, que tem toda uma ancestralidade, ou eu posso fazer isso sem nariz? Se eu posso fazer sem nariz, eu vou voluntário em outro momento, com outras questões. Mas se eu necessito desse nariz, o que eu estou fazendo, então eu vou estudar, vou aprender sobre essa linguagem que é tão incrível e maravilhosa, que é a palhaçaria, que nos permite esse contato tão humano. Então eu falo que, até a gente fala, o processo seletivo é de 9 meses, porque a gente, né, você falou assim, uau, é bastante tempo, porque a gente fala assim, né, a ideia de demora para entrar, demora para sair também. E também para a pessoa ter a certeza de que é o ambiente dela. Sim. Né? Porque às vezes não é. E tá tudo bem, né, gente? A gente não precisa ocupar todos os espaços, né? Eu sempre falo sobre isso.
Não precisa. E na pandemia, Edna, como foi tudo isso? Pararam, não fizeram atividades? Então, o que que a gente fez dentro do grupo? A gente foi bem bonito, assim, que a gente ficou com receio de que alguns voluntários acabassem, né, saindo, desistindo, porque a gente não foi para o hospital, a gente não podia ir mesmo para os hospitais, né? Mas o que que a gente fez? A gente manteve o treinamento online, né? E depois a gente conseguiu fazer visitas online, quando a gente começou a ter esse processo. Que daí as pessoas. Teve dois momentos, né? As pessoas podiam entrar em contato com a gente, né? E a gente, daí a Flávia pegava o WhatsApp da pessoa, a gente ia em dupla, cada um da sua casa. Foi um aprendizado muito doido, porque a gente tinha o delay, tinha as coisas para fazer, e daí a gente ia cada dupla de uma casa e a gente conversava e visitava a pessoa. E daí a gente entregava essa visita palhacística. E daí teve mais pro final, assim, mais pro final a gente já conseguiu, principalmente no Hospital Cajuru, que eles tinham um tablet, né? E daí esse tablet, ele ficava no manequim, né? E ele circulava pelo hospital com uma pessoa, um enfermeiro, uma pessoa que ajudava de lá, que levava a gente até os pacientes. Então a gente via as pessoas. Fizemos Uau! vídeos também, a gente postou muito vídeo, fizemos tudo caseirinho em casa, fomos aprender a mexer na internet, mas de uma certa forma o que foi muito importante, assim, eu trago, né, a gente como grupo e voluntários, a gente permaneceu muito juntos. A gente, dentro do possível, foi se cuidando. A partir dos treinamentos que a gente fazia online, as conversas, tinha dias que era só era conversar, dizer como estávamos, né? Então foi isso. Muito importante, muito, muito, muito necessário. Nossa, que bacana. Eu até acabei nem falando isso. Eu ia falar no início e tivemos o contratempo aí e acabei não falando. Mas eu conheço a Edna já tem alguns anos, na cidade de Campinas, né? Na minha terra natal. Onde você nasceu, Edna? Eu sou de Curitiba. Ah, nasceu mesmo em Curitiba. É, e daí quando a gente se conheceu, foi até um momento que eu acabei indo para Campinas, fiquei lá 2 anos, né? Foi um momento que eu fui experimentar trabalhar um pouco como atriz mais, né? E acabei até deixando, daí eu parei, né, de trabalhar no voluntariado aqui, e depois eu retornei, né? E estou aqui desde 2019, eu retornei. Ah, ok. E aí nós nos conhecemos e tal, temos amigas em comum, inclusive. E a Sim, Edna, ou melhor, a Érica, Érica sim. Veriano, um beijo, outra palhaça maravilhosa. E aí vocês juntas lá atuando assim, foi muito engraçado, muito divertido. Então, eu imagino assim que para mim, naquele momento, e outras pessoas que estavam também participando ali da atividade, lá no Chapadão, inclusive, né? Uma atividade lá, foi muito engraçado e assim, é tão leve, é tão necessário, e aqui não, mas em outros lugares também, aqui também, essa correria do dia a dia, a gente acaba não se divertindo, não nos permitindo ter esse contato, né? De repente ir para espaços em que a gente possa dar gargalhadas e extrair, soltar essa tensão do dia a dia. Então, tô aqui revendo meus conceitos, viu? Tô aqui Ó, revendo meus conceitos para a gente estar mais em contato com essa alegria tão, tão genuína que vocês transmitem para nós. E eu, assim, eu particularmente me considero uma pessoa meio séria, assim, né? Não tenho meio que. Não entendo a piada, dou risada meia hora depois. Então, não sei se eu serviria, não. Mas, eu tenho uma compartilhar com vocês rapidinho. Uma experiência que eu tive dentro de hospital, eu fazia parte de um canto, de um grupo de canto coral, de música, né? Com o maestro Daniel Amato, um beijo, maestro maravilhoso lá em Campinas. E aí nós fomos nos apresentar no Hospital Mário Gatti. Não sei se você conhece, Edna. Acho que conhece, né? Hospital Mário eu ouvi falar, não cheguei aí, mas eu ouvi. na Moreiras, assim, Avenida Moreiras. E Uhum. aí nós fomos lá numa certa ocasião, nossa, isso tem bastante tempo atrás. E aí nós fomos apresentar, então éramos um grupo e fomos cantar no Hospital Mário Gatti. Foi uma experiência inenarrável, incrível. E eu falei assim, gente, peraí, eu tenho que
me preparar aqui e o meu foco era ficar olhando só o maestro, não ia olhar o paciente que estava deitado, porque de repente ele poderia estar ali, sei lá, com um rosto com pontos e esse ambiente hospitalar não sou assim muito chegada, sabe? Né? Eu vou quando é necessário, aquela coisa toda, mas assim, sangue, essa coisa toda aí não gosto muito não. E por isso que todo o meu respeito e minha gratidão a todos os profissionais da saúde, vocês que atuam dentro dos hospitais, porque não é para qualquer um, é só para são pessoas fortíssimas e necessárias mesmo. Enfim, aí passamos essa experiência de levar música para eles e foi incrível, as pessoas se emocionaram muito e a gente também segurando o choro ali, porque era hora de cantar, não era hora de chorar, mas caiu uma lagriminha ali. E porque é muito forte, né? Porque nós cantamos e saímos, nós estávamos saudáveis e fizemos o nosso trabalho ali, a nossa doação de amor, de atenção, e saímos, voltamos para nossa casa e eles ficaram lá. Então, é momento também de reflexão, de manifestar nossa gratidão imensa pela nossa vida, que às vezes acaba passando batido, né? Sim. Vou pegar só uma deixa aí, várias, na verdade, você trouxe, mas você disse que você não é engraçada. Gente, vou contar um segredo para vocês. Conta, ninguém tá ouvindo. Ó, palhaço não precisa ser engraçado. Tem palhaço sério, tem palhaço triste, tem palhaço resmungão. Porque lembra que eu contei no começo É, que somos nós de verdade? E, na verdade, sabe o que estabelece a graça? É o fora. E às vezes, o que a pessoa. A pessoa vai rir do quê? Porque ela vai se reconhecer em você, Lau, que às vezes é tímida. É isso que é o lugar do riso. É aí que o riso vem. Quando a gente se reconhece, porque o palhaço, ele é tão humano que nós, seres humanos, a gente fala: caraca, eu já passei por isso, eu já escorreguei na banana, mas eu escondi. Então é a gente. Então eu sempre falo que, como o palhaço é único, se você tiver vontade de desenvolver, é só esse lugar. Não tá. Eu falo, eu tenho formas de ser engraçada. Hoje as pessoas riem de algumas coisas minhas, porque eu acho que eu sou muito. Falo muito das minhas caras e bocas que eu faço, né? Eu sou meio expressiva. Mas eu sempre achei que eu não sei falar piada, eu perco a piada, eu não sei contar piada, às vezes eu não entendo a piada também. E às vezes isso é o mais engraçado. Às vezes o mais engraçado não é a piada dentro do jogo do palhaço. É o meio. Porque é o outro da dupla tentando entender a piada. E isso que é o legal. Porque daí, o que tá de fora, que é o público, né? Que a gente fala entre paciente, acompanhante e colaborador, ele vai falar, puxa vida, ele não tá entendendo nada, eu entendi. Daí ele se sente esperto, mas ele vai rir do outro que tá passando por apuros que às vezes na vida, eu não sei, sei lá, eu não sou tão boa em português, ou não aprendo tão bem inglês. Então, o palhaço permite esse lugar de humanidade. Que eu posso errar, eu posso ser vulnerável e tá tudo bem. Ai, tô tão aliviada com essa tua. Muito bom, muito bom. Olha, esse papo está incrível e o tempo passando, voando, na verdade não passa, voa, mas nós já estamos caminhando para o finalzinho e eu quero, assim, desde já agradecer muito, 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 muito as pessoas que estão aqui, as pessoas que vão assistir essa live. Compartilhem realmente com mais pessoas, porque isso aqui, gente, foi, assim, inspirador demais. E eu tenho duas perguntas finais, e uma delas é a seguinte: Edna, Udi, Cris, como você define a riqueza, aquela riqueza que o dinheiro não compra? O que é riqueza para você? Nossa, que difícil! Riqueza. Eu acho que é complicado. Eu acho que é poder ter um dia de cada vez. Eu posso dizer, você não estava combinado isso, vai me fazer, eu vou ficar emocionada aqui. Eu digo que a minha maior riqueza no momento é que eu alcancei um lugar muito bonito na minha vida. Porque eu trabalho com o que eu amo.
Muito bom. Isso para mim, assim, claro, eu tenho, né, né, todo mundo precisa do seu sustento, tem sua vida, tem suas contas para pagar. Mas eu falo assim, caraca, eu tenho um trabalho que me é inspirador, me faz crescer como ser humano, a cada dia um ser humano melhor. Não vou dizer para você que sou perfeita, não sou, gente, acho que nem quero ser. Mas a cada dia eu cresço e aprendo mais. E ainda poder trabalhar com isso, eu acho que no momento a minha maior riqueza é isso. Trabalhar com palhaçaria. Obrigada pelo convite, porque eu amo. Se deixar, eu fico horas falando. O pessoal me conhece, sabe? E eu falo que seria isso mesmo: trabalhar com palhaçaria dentro de hospital. E me sentir Uau! útil. Eu me vejo útil nesse momento. E até eu falo que quando eu não ver mais sentido nisso que eu faço, e não é piegas, que eu sei que vai ficar gravada nessa live, eu já comentei com as pessoas que quando eu não ver mais sentido em algumas coisas, que eu não tiver mais com toda essa, sei lá, essa minha vontade de viver, essa vontade de estar lá e de trocar e de aprender, eu paro. Porque eu acho que daí não vai fazer sentido. Como eu falei, né? A palhaça me traz um presente para a vida que é ser eu de novo, Edna, Miranda, Udi, Cris. Mas ela me traz esse lugar de respeitar mesmo, estar no lugar. Essa é a minha maior riqueza. Que linda, que lindo. Os recadinhos tão carinhosos aqui também. E assim, lembra do Timaya? Timaya tem uma música que é assim: Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Então, Udi, se o mundo inteiro pudesse te ouvir nesse momento, qual seria a sua mensagem? O mundo inteiro vai ouvir. Oh, uau! Ah, gente, o que eu posso dizer? A gente está vivendo tanta coisa difícil, né? Eu acho que vamos viver um pouco mais o momento presente, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, tentar escutar a gente primeiro, saber o que o nosso corpo precisa e daí poder refletir para o outro. Mas eu diria isso. Eu acho que vamos brincar mais, vamos nos divertir, vamos aproveitar, vamos ter momentos de qualidade com as pessoas, dentro do possível, né? Que eu também sei que a vida ela é corrida, né? Ela nos exige coisas, né? Mas é isso. Vamos viver o que a palhaçaria traz, né? Que eu vou ser, né, falando sobre isso, né? Escuta, olhar, estar no momento presente e brincar. Vamos brincar. Que delícia! Que delícia! Que confortante, que aconchego, que acolhimento ouvir tudo isso. Ai, que maravilha! Eu sinto em ter que terminar a nossa conversa, mas assim, sinta-se abraçada aí. Nós estamos só com uma distância de um Atlântico, mais nada. Mais nada. Saudade! Saudade também. Obrigada, querida, pelo seu tempo, a sua disponibilidade, a sua partilha. É uma riqueza tremenda, mesmo assim, mesmo. E eu tenho certeza absoluta que quem ouviu e quem vai ouvir tudo que você passou aqui não vai assim, é um antes e um depois, mesmo. Mesmo. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. Um monte de beijinho, coraçãozinho. Beijo para Obrigada, todos os meus gente. lindos aí, ó. Tem um monte de voluntário aí, viu, Lau? Que maravilha. Venham aqui para Portugal. Venham aqui. Venham se apresentar aqui. Passear para cá. Venham, venham. Gente, um beijo no coração. Muito obrigada, Edna, por todo o seu amor. Obrigada mesmo. E no que precisar, estou aqui à disposição, viu? Beijo. Beijo, gente. Muita palhaçaria na vida de vocês, muita alegria, Isso! muita diversão. Uma missão grandiosa vocês têm em mãos. Parabéns. Que bom que vocês existem. Muita saúde, muita fé e muita energia boa. Obrigada. Muito obrigada. Imensa gratidão. Beijo, gente. Valeu pela companhia, pelo tempo de vocês. Pela paciência. Agora eu saio, né? Agora eu saio para não me perder. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.